Nós vamos falar agora do julgamento da tentativa de golpe no STF. Sobre esse assunto, quem vai chegar aqui com a gente é o Igor Damasceno, diretamente de Brasília, né? E o Igor vai contar qual a próxima etapa desse julgamento. Igor, bom dia para você primeiramente, meu amigo. Oi, Luiz, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Luiz, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste inquérito que apura a suposta tentativa de golpe, tinha reservado essa semana inteira para ouvir os réus do chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. Mas os depoimentos, eles começavam de manhã e só terminavam à noite, algo em torno aí de 8 a 9 horas, às vezes até 10 horas de depoimentos. Então, as oitivas, elas precisaram de apenas 2 dias para, então, dar prosseguimento no processo. Então, os 8 réus foram ouvidos na segunda-feira e ontem. Então, o próximo passo agora, já que as oitivas deles já acabaram, é a respeito de novas diligências. Tanto a acusação quanto as defesas podem pedir novas diligências da Polícia Federal para colher eventuais novas provas. Também podem pedir novos depoimentos dos réus e das testemunhas de defesa e de acusação. Ou seja, é um momento como se fosse uma espécie de revisão, onde eles revêem as provas, revêem os depoimentos, pedem novas provas, novos depoimentos e depois disso, aí sim o julgamento vai começar de verdade, que é quando vai ter a sentença, a absolvição ou a condenação dos réus. Então a gente já está aí, digamos, na segunda metade desse processo e pode ser que a sentença saia ainda ali para meados de julho ou agosto, se tudo for seguir na celeridade que está acontecendo. Ontem, 6 dos 8 réus foram ouvidos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Podemos dizer que ontem foi um dos dias mais importantes da política recente brasileira, porque pela primeira vez Alexandre de Moraes e Bolsonaro ficaram cara a cara, frente a frente, desde o 8 de janeiro de 2023, desde que Jair Bolsonaro perdeu a disputa para Lula em 2022, ou seja, um momento de confronto entre eles. E Jair Bolsonaro negou, na frente de Alexandre de Moraes, que tenha arquitetado um golpe de Estado em dezembro de 2022. Só para a gente entender, a maior acusação contra o ex-presidente é que ele teria chamado os chefes das Forças Armadas em uma reunião no Palácio da Alvorada, uma reunião essa que não estava na agenda oficial de Bolsonaro, foi convocada de última hora, e ali ele teria apresentado um decreto que garantiria uma ruptura institucional, ou seja, o poder executivo iria se sobressair aos poderes judiciário e legislativo. Os 3 chefes das Forças Armadas confirmaram que tiveram essa reunião. Mauro Cid, o delator, também confirmou que essa reunião aconteceu. Jair Bolsonaro disse que jamais editou um decreto que garantiria essa ruptura institucional, mas que chamou os chefes das Forças Armadas para discutir possibilidades de cancelar as eleições de 2022, porque, segundo ele, havia dados de que as eleições tinham sido fraudadas, tinham sido ali suscetíveis a ataques hackers. As autoridades desmentiram e disseram que o processo eleitoral é sim confiável, mas Bolsonaro continua alegando inocência na tentativa de golpe de Estado. Nós temos um trecho onde ele falou a respeito disso. Vamos ouvir. Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Alfredo Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade
de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Bom, conforme ouvimos, Bolsonaro falou a respeito de GLO. O que é isso? Garantia da lei e da ordem, quando o chefe do executivo dá poder de polícia para as Forças Armadas. Segundo Bolsonaro, os caminhoneiros estavam revoltados com o resultado das urnas eletrônicas de 2022 e bloquearam as principais rodovias brasileiras. Isso de fato aconteceu, a gente chegou a noticiar aqui na TV A Crítica. Só que aí Bolsonaro disse que estudou a GLO para que nada saísse do controle e por isso chamou os chefes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada, algo que foi questionado pelas provas colhidas pela Polícia Federal e pelos demais depoimentos. Bom, o depoimento de Bolsonaro durou cerca de 4 horas e foi marcado também por situações inusitadas, como, por exemplo, ele chamar o ministro Alexandre de Moraes, em tom de brincadeira, é claro, para ser o seu candidato a vice nas eleições do ano que vem. Vamos ouvir? Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Bom, lembrando que independentemente da sentença, se é absolvição ou condenação nessa suposta tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro já está inelegível num outro julgamento. Ele perdeu o direito de se candidatar por 8 anos, então independentemente disso, ele não pode se candidatar nas eleições do ano que vem. Como eu disse, outros 6 réus também prestaram depoimento ontem. Nós fizemos uma reportagem resumindo esse segundo dia de depoimentos. Vamos acompanhar. Essa foi a primeira vez que Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes ficaram frente a frente desde que o inquérito foi aberto. O ex-presidente é acusado de ser o líder de uma organização criminosa que teria tentado dar um golpe de Estado após as eleições de 2022, quando ele perdeu a disputa para Lula. Em plenário, Bolsonaro alegou inocência. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, Excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? Não, senhor. Antes dele, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, também disse que não apoiou ao suposto golpe. Segundo a PGR, ele teria colocado as tropas da Marinha à disposição dos golpistas. Garnier confirmou que se reuniu com Bolsonaro para discutir uma ruptura entre as instituições democráticas. Houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a, talvez não foi decidido isso naquele dia, a decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública. Eu não vi minuta, ministro, eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi, quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. Já o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que nunca discutiu golpe de Estado no governo, mas cometeu um ato falho e foi repreendido pelo próprio advogado. Seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidade. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Outro depoente é Anderson Torres. Ele foi ministro da Justiça de Bolsonaro e, à época dos atos antidemocráticos, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava de férias com a família nos Estados Unidos. Em depoimento no plenário da primeira turma, Anderson Torres negou que tenha sido omisso ou conivente com os ataques
ataques. Confirmou que o processo eleitoral brasileiro é seguro e confiável e que a minuta com teor golpista encontrada na casa dele não tem valor jurídico algum, porque ela foi extraída da internet. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope naquela época. O senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Bom, lembrando que essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, ela não é baseada apenas nas palavras de Mauro Cid. Como a gente vem falando, mais de 20 mil arquivos, entre fotos, vídeos, extratos bancários, também o rastreamento de ligações telefônicas e até o localizador do celular dos envolvidos. Tudo isso foi apreendido pela Polícia Federal, passou por análise, passou por perícia e embasam a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E boa parte dessas provas colhidas pela PF durante as diligências corroboram a versão apresentada por Mauro Cid. Então, deixa a situação deles extremamente complicada. Uma absolvição de algum desses réus pode ser algo bastante difícil, viu? Mas é claro, a gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Com toda certeza nós vamos seguir acompanhando, Igor Damasceno, toda essa situação. Vou te falar que me surpreendeu bastante o interrogatório de Bolsonaro, né? Essa primeira vez que eles estavam frente a frente. Algo era esperado, talvez surpreendeu muitos também a atitude do presidente e até a recepção de Alexandre de Moraes. Mas é isso, senhoras e senhores, é seguir acompanhando de perto toda essa história. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!